Bom dia, turma. Nós vamos dar continuidade ao estudo da função afim. Hoje nós vamos ver o gráfico da função afim. Estamos no nosso livro didático na página 79. Bom, o gráfico de uma função afim. O que é uma função afim? É uma função, de primeiro grau, que tem dois coeficientes. O coeficiente A, próximo à variável, que multiplica a variável x, mais o termo independente, que é o coeficiente b. Então, o gráfico dessa função afim, desde que a seja diferente de zero, porque se a for igual a zero, nós vamos ter apenas o termo b, só o valor de b nós temos uma função afim constante, o gráfico é paralelo. Mas desde que esse a seja diferente de zero, todo o gráfico da função afim completa é uma reta, tá? Então, para um exemplo, nós vamos elaborar o gráfico da função f de x igual a 2x menos 1. Para elaborar o gráfico dessa função f de x igual a 2x menos 1, se essa função for uma função f definida desde que o domínio seja no conjunto dos reais e a imagem também seja dentro do conjunto dos reais, nós vamos poder utilizar qualquer número, o número positivo, o número negativo, o número fracionário, qualquer tipo de número nós podemos utilizar. Então, o primeiro passo é observar a definição dessa função. Onde está definido o conjunto domínio, que são os valores de x que nós vamos utilizar, e onde estará definida também as imagens, que são os valores de y. Nesse caso, a nossa função é definida o domínio, os valores de x, qualquer número dentro do conjunto dos reais, e as imagens, que são os valores de y, também podem ser qualquer número dentro do conjunto dos reais. Então, você vai escolher, aleatoriamente, os números que você vai utilizar para x. Nós escolhemos aqui, eu escolhi menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, nós vamos fazer a substituição dos valores que x vai assumir. Então, eu tenho 2 vezes o valor de x, que é menos 2, menos 1. Multiplicando 2 vezes menos 2, eu tenho menos 4, com menos 1, que é igual a menos 5. Então, para x menos 2, o meu y é menos 5. Meu primeiro par ordenado que vai lá para o plano cartesiano. Agora, eu tenho x menos 1. 2 vezes x menos 1, menos 1. 2 vezes menos 1 é menos 2. Com menos 1, 2, aqui eu tenho menos 3. Então, para x menos 1, y é menos 3. x0, 2 vezes 0, menos 1. 2 vezes 0 é 0, menos 1, e 0 menos 1 é menos 1. Então, para x0, y menos 1. Agora, x é 1. 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1 são 2, menos 1, que é igual a 1. Então, para x, 1, e y também será 1. x2, 2 vezes 2 menos 1. 2 vezes 2 são 4, menos 1, que é igual a 3. Então, para x2, o meu y será 3. Esses pares ordenados que nós encontramos serão os pares ordenados colocados lá no plano cartesiano para elaborar a reta da função f de x igual a 2x menos 1. Agora, nós vamos localizar os pares que nós encontramos substituindo os valores de x, tá? Os pares ordenados de x e de y. Lembre que o primeiro valor é o valor de x, Nós temos o primeiro x e o segundo valor sempre será o valor de y, tá certo? Então, nós vamos traçar as retas perpendiculares, tá? A reta horizontal é para os valores de x, o domínio, e a reta vertical são os valores de y, que são as imagens, tá certo? Então, nós temos x, as abscissas, e y, as ordenadas.
Aqui eu já coloquei os valores de x que nós utilizamos. Nós utilizamos menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Tá? Se você tiver uma malha quadriculada, fica muito mais fácil você localizar esses pontos em cada espaço. Mas se você não tiver, você tem que pelo menos tentar colocar esses segmentos do mesmo tamanho, porque senão na hora de traçar a reta não vai passar em cima de todos os pontos que você localizar, tá certo? Então tente fazer o máximo que puder desses espaços iguais. Então vamos lá. Para x menos 2, eu tenho meu y menos 5, negativo. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, eu tenho menos 5. Então, eu vou fazer a relação de menos 2, você vai descer reto, menos 2 para menos 5. Esse é o meu primeiro ponto da minha reta. Para x menos 1, o valor de y é menos 3. Então, menos 1, menos 2, menos 3. Para x menos 1, retinho você vai descer, tá? Fazendo a relação, eu tenho y menos 3. Segundo ponto. Para x 0, o meu y é menos 1. Então, eu tenho menos 1 aqui. Para x0, menos 1. Então, meu ponto será em cima do valor menos 1. Para x1, o y é 1. Então, x1, y1 positivo. Então, você vai fazer a relação. Lembre que são retas, tá? Paralelinhas bonitinhas assim. Para x2, y3. 1, 2, 3 aqui. Então, eu tenho 3 em função de 2, certo? Então, você vai traçar a sua reta passando por esses pontos. Como eu tô sem régua, ele vai sair um pouquinho torto, mas você tá aí com a sua reguinha, você vai ter a reta bem certinho passando por cima de cada um desses pontos que você traçou.